A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. O canal Narrações Imersivas apresenta Filhos de Duna, de Frank Herbert, narrado por Yael Pekarovich e Regis Salvarani. Se você acredita em determinadas palavras, acredita nos argumentos ocultos que carregam. Quando você acredita que alguma coisa é certa ou errada, verdadeira ou falsa, você acredita nos pressupostos por trás das palavras que expressam tais argumentos. Esses pressupostos geralmente são cheios de buracos, mas continuam muito preciosos para os que estão convencidos de sua veracidade. A prova é em aberto, extraída da Panoplia Proféticos. A mente de Leto boiava num caldo de odores pungentes. Ele conseguia identificar o aroma pesado de canela do melange, o suor confinado de corpos que trabalhavam, o acre odor inconfundível de uma destilaria fúnebre destampada, muitos tipos de poeira em que predominava a pederneira. Esses cheiros compunham um rastro que atravessava a areia onírica, criavam formas de névoa numa terra de mortos. Ele sabia que esses aromas todos deviam estar lhe dizendo alguma coisa, mas uma parte dele ainda não conseguia ouvir. Pensamentos que pareciam espectros flutuavam através de sua mente. Neste tempo, não tenho traços acabados. Sou todos os meus ancestrais. O sol que se põe na areia é o sol que se põe em minha alma. Antigamente, essa multidão dentro de mim foi grande, mas agora isso acabou. Sou Fremen e terei um fim Fremen. O caminho dourado acabou antes mesmo de ter começado. Não é mais do que uma trilha soprada pelo vento. Nós, Fremen, conhecemos todos os truques para nos disfarçar. Não deixamos fezes ou água ou marcas. Agora, observe minha trilha se desfazer. Uma voz masculina falou perto de seu ouvido. Eu poderia matá-lo, Atreides. Eu poderia matá-lo, Atreides. Isso ficou se repetindo tanto que acabou perdendo o sentido e se tornou um som sem palavras que escoava no meio do sonho de Leto, como uma espécie de litania. Eu poderia matá-lo, Atreides. Leto pigarreou para limpar a garganta e sentiu a realidade desse simples ato dar uma chacoalhada em seus sentidos. Sua garganta seca conseguiu produzir. Quem? A voz ao lado dele o interrompeu. Sou um Fremen instruído e matei meu homem. Você levou seus deuses, Atreides. Que importância tem para nós esse seu fétido Muad'Dib? O seu deus está morto. Seria essa voz de um Ouraba de verdade ou outra parte de seu sonho? Leto abriu os olhos e se percebeu desamarrado, sobre um sofá duro. Olhando para o alto, viu um teto de rocha, luciglobos emitindo uma claridade tênue e um rosto sem máscara olhando para ele tão de perto que ele conseguia sentir o cheiro do hálito em que era perceptível o conhecido odor da dieta de um Sith. Aquele era um rosto Fremen. Não havia como confundir a pele morena, os traços angulares e a carne desidratada. Aquele não era um gordo habitante de cidades.
era um Fremen do deserto. Sou Namaran, pai de Javid. O Fremen explicou. Você me reconhece agora, Atreides? Conheço Javid. Leto respondeu em voz áspera e ressecada. Sim, a sua família conhece bem o meu filho. Tenho orgulho dele. Vocês, Atreides, ainda irão conhecê-lo melhor em breve. O que? Sou um de seus professores, Atreides. Tenho uma única função. Sou aquele que poderia matar você. Eu o faria com satisfação. Nesta escola, chegar à formatura é viver. Fracassar é ser entregue às minhas mãos. Leto constatou o timbre de uma implacável sinceridade na voz de Namaran. Forte calafrio. Ele era um Gondjabar humano. Um inimigo despótico que testaria seu direito de entrar na esplanada dos humanos. Leto sentiu ali a mão de sua avó, e por trás, a massa informe de todas as Bene Gesserit. Ao pensar isso, contorceu-se de agonia. Sua educação começa comigo, continuou Namaran. Isso é justo, é adequado, porque pode acabar comigo. Agora ouça-me com cuidado. Cada palavra minha leva consigo a sua vida. Tudo em mim contém sua morte. Leto lançou um olhar pela sala. Paredes de pedra nuas. Somente esse divã. Os luciglobos de luz esmaecida e um túnel escuro atrás de Namaran. Você não passará por mim. Namaran afirmou, e Leto acreditou nele. Por que você está fazendo isso? Leto indagou. Isso já foi explicado. Pense nos planos que estão em sua cabeça. Você está aqui e não consegue construir um futuro com base em sua situação presente. Esses dois não andam juntos, agora e o futuro. Mas, se você realmente conhece seu passado, se olhar para trás e vir onde já esteve, talvez haja uma razão. Mais uma vez. Se não houver, haverá a sua morte. Leto reparou que o tom de Namaran não era maldoso, mas firme, e não havia como negar que representava a sua morte. Namaran se colocou novamente em pé e olhou para o teto rochoso. Antigamente, os Fremen miravam o leste ao amanhecer. Eos, entende? Essa é a palavra para a aurora, em uma das línguas antigas. Com um amargo orgulho na voz, Leto retrucou. Eu falo essa língua. Então você não me escutou? Namaran redarguiu e havia um timbre cortante em sua voz. A noite era o momento do caos. O dia era o da ordem. Era assim que acontecia no tempo dessa língua que você diz que fala. Escuro, desordem. Claro, ordem. Nós, Fremen, mudamos isso. Eos era a luz de que desconfiávamos. Preferíamos a luz da lua, das estrelas. A claridade era ordem demais, e isso pode ser fatal. Entende o que vocês, Eos Atreides, fizeram? O homem é uma criatura somente daquela luz que o protege. O sol era nosso inimigo em Duna. Namaran tornou a baixar os olhos para mirar o rosto de Leto. Qual luz você prefere, Atreides? Dada a postura empertigada de Namaran, Leto intuiu que aquela era uma pergunta de peso decisivo. Será que aquele homem vai me matar se eu não der a resposta certa? Pode ser. Leto viu a mão de Namaran pousada calmamente perto do cabo lustroso de uma adaga Cris. Um anel, no formato de uma tartaruga mágica, faiscava na mão que aquele Fremen usava para manejar a faca. Leto se endireitou até ficar apoiado nos cotovelos, e com sua mente sondou o repertório das crenças Fremen. Os Fremen antigos confiavam na lei e adoravam receber suas lições expostas no formato de analogias. A luz da lua? Eu prefiro a luz de Lissano Aerhak, Leto respondeu, observando atentamente Namaran para captar algum sutil indício revelador. O homem pareceu desapontado, mas sua mão se afastou da faca.
É a luz da verdade, a luz do homem perfeito, em que pode ser claramente vista a influência de Al-Mutakalim. Leto prosseguiu. Que outra luz um humano poderia preferir? Você fala como alguém que repete, não como alguém que acredita, acusou Namran. E Leto pensou, eu realmente repeti. Mas ele começou a sentir a oscilação dos pensamentos de Namran, a perceber a maneira como as palavras dele eram filtradas pelos primeiros exercícios de treinamento naquele antigo jogo de adivinhações. O treinamento Fremen incluía milhares desses enigmas, e Leto precisava apenas dirigir sua atenção para esse costume para encontrar uma torrente de exemplos inundando sua cabeça. Desafio. Silêncio. Resposta: o amigo do caçado. Namran, com um movimento de cabeça como se concordasse com essa ideia, retomou. Há uma caverna que é a caverna da vida para os Fremen. É uma caverna de verdade, que o deserto escondeu. Shai-Hulud, o bisavô de todos os Fremen, lacrou essa caverna. Meu tio, Ziamad, me falou dela, e ele nunca mentiu para mim. Essa caverna existe. Leto ouviu o silêncio desafiador quando Namran parou de falar. Caverna da vida? Meu tio, Stilgar, me falou dessa caverna. Leto disse. Foi lacrada para que os covardes não pudessem entrar ali. Um reflexo de luz e globo cintilou nos olhos sombrios de Namran. Ele perguntou. Você, Atreides, abriria essa caverna? Você tenta controlar a vida por meio de um ministério, seu Ministério Central da Informação, Al-Kath e Haj. O Maulana responsável se chama Kolzar. Ele percorreu um longo caminho desde os primórdios de sua família nas minas de sal de Inhazi. Diga-me, Atreides, o que há de errado com seu ministério? Leto se sentou, perfeitamente ciente agora de que estava até o pescoço envolvido no jogo de adivinhações com Namran, e que qualquer fracasso seria sua morte. Aquele homem dava todos os sinais de que usaria sua adaga Cris a primeira resposta errada do menino. Reconhecendo que Leto estava ciente do que acontecia, Namran confirmou. Creia em mim, Atreides. Eu sou aquele que esmaga. Eu sou o martelo de ferro. Agora, Leto entendia. Namran se considerava o Mir-Zabá, o martelo de ferro com que são espancados os mortos que não conseguem dar respostas satisfatórias às perguntas que devem responder antes de entrar no paraíso. O que havia de errado no ministério central que Alia e seus sacerdotes criaram? Leto pensou por que ele tinha ido para o deserto, e uma pequena esperança brilhou novamente em seu íntimo de que o caminho dourado talvez ainda pudesse reaparecer em seu universo. O que estava implícito na pergunta de Namran era tão somente o motivo que havia levado o filho do próprio Muad'Dib a se embrenhar no deserto. Cabe a Deus indicar o caminho, Leto murmurou. O queixo de Namran tremeu e caiu, e ele olhou assintosamente para Leto. Será verdade mesmo que você acredita nisso? Ele perguntou. É por isso que estou aqui. Leto respondeu. Para encontrar o caminho? Para encontrá-lo por mim mesmo. E Leto passou os pés pela beirada do divã e sentiu o chão de pedra, frio, sem tapete. Os sacerdotes criaram um ministério para esconder o caminho. Você fala como um rebelde de verdade, Namran disse, e esfregou o anel de tartaruga no dedo. Veremos. Mais uma vez, ouça com cuidado. Você conhece a muralha escudo em Jalaluddin? Essa muralha guarda as marcas da minha família entalhadas nela, desde os primeiros tempos. Javid, meu filho, viu essas marcas. Abedi Jalal, meu sobrinho, viu as marcas. Mujahid Jafaka, dos outros, também viu as nossas marcas. Na época das tempestades, perto de Sukkar, fui com meu amigo Yaqub Abad até perto daquele local. Os ventos eram torridamente quentes, como os rodamuinhos que nos ensinaram as nossas danças.
Não perdemos tempo vendo as marcas porque uma tempestade fechou o caminho. Mas quando a tempestade passou, tivemos a visão de Sara, na areia soprada. A face de Shakir Ali esteve ali por um momento, contemplando do alto sua cidade de sepulturas. A imagem se desfez num segundo, mas todos pudemos vê-la. Diga-me, Atreides, onde posso encontrar essa cidade de sepulturas? Os rodamuinhos que nos ensinaram nossas danças. Leto refletiu. A visão de Sara e de Shakir Ali. Essas eram as palavras usadas pelos peregrinos zen-sunitas, aqueles que se consideravam os únicos verdadeiros homens do deserto. E os Fremen são proibidos de ter sepulturas. A cidade das sepulturas fica no fim do caminho que todos os homens percorrem. Leto recitou. E ele então arrastou, como numa rede, as declarações sagradas dos zen-sunitas. Está num jardim com 1000 passos quadrados de tamanho. Há um belo corredor de entrada com 230 passos de comprimento e 100 passos de largura, todo forrado de mármore vindo da antiga Jaipur. Ali habita Ar-Hazak, aquele que fornece alimento a todos que pedem. E, no dia do julgamento, todos que se erguerem e buscarem a cidade das sepulturas não a encontrarão, pois está escrito: aquilo que você conhece em um mundo não encontrará no outro. Mais uma vez você repete sem acreditar. Namran debochou. Mas por ora vou aceitar suas palavras, porque acho que sei que você sabe por que está aqui. Um sorriso frio movimentou-lhe os lábios. Concedo-lhe um futuro provisório, Atreides. Leto estudou a fisionomia do homem, desconfiado. Seria essa outra pergunta disfarçada? Bom, Namran comentou. Sua percepção consciente foi preparada. Plantei os ganchos onde devia. Só mais uma coisa. Você ouviu dizer que usam trajes estiladores de imitação nas cidades do distante Kadrish? Enquanto Namran aguardava, Leto vasculhou a mente em busca de algum significado oculto. Trajes estiladores de imitação? Eles eram usados em muitos planetas. Leto disse. Os afetados costumes de Kadrish são uma velha história, muitas vezes repetida. Os animais espertos se fundem com o ambiente. Namran aqueceu devagar. Então, informou. Aquele que o prendeu na armadilha e o trouxe até aqui, virá vê-lo agora. Não tente sair daqui. Será sua morte. Pondo-se em pé, enquanto falava, em seguida, Namran entrou no túnel escuro. Muito tempo depois de ele ter saído, Leto olhou na direção do túnel. Podia ouvir sons que vinham lá de dentro. Eram vozes baixas dos guardas daquele turno. A narrativa de Namran sobre a miragem-visão ficou pairando na mente de Leto. Ela suscitava a longa travessia do deserto até aquele lugar. Não importava mais se ali era ou não Jacurutu Fondak. Namran não era um contrabandista. Ele era algo muito mais potente. E o jogo que ele fazia tinha a mão de Lady Jessica por trás. Fedia a Bene Gesserit. Leto sentiu um perigo que se avizinhava ao compreender isso. Mas aquele corredor escuro por onde Namran tinha saído era a única saída desse aposento. Ali adiante estava um sítio desconhecido, e além dele, o deserto. A áspera severidade do deserto, seu caos ordenado com miragens e dunas intermináveis, tomou Leto por inteiro, configurada como a armadilha que o havia capturado. Ele poderia tornar a cruzar as areias, mas aonde essa fuga o levaria? Essa ideia era como água estagnada. Não mataria sua sede. Por causa da percepção consciente do tempo unidirecional em que a mente convencional continua imersa, os humanos são propensos a pensar em tudo conforme um contexto sequencial e orientado pelas palavras.
Essa armadilha mental produz conceitos muito imediatistas de eficácia e consequências, ou seja, uma condição de resposta constante e não planejada a crises. Liet Kynes, Caderno de Exercícios de Arraques. Palavras e movimentos simultâneos. Jessica se lembrou e comandou seus pensamentos para que se voltassem aos necessários preparativos mentais para o encontro iminente. Ocorreria logo após o desjejum, quando o sol dourado de Salusa Secundus estaria começando a tocar a parede mais distante do jardim murado, que lhe era visível através de sua janela. Ela havia se vestido com cuidado, o manto preto de capuz das reverendas madres, mas contendo o timbre dos Atreides em outro bordado em formato de anel em torno da bainha e na beirada de ambas as mangas. Jessica ajeitou as dobras de seu traje com esmero ao dar as costas à janela, mantendo o braço esquerdo sobre a cintura, à frente do corpo, para exibir o emblema do gavião no timbre. Faradin reparou nos símbolos Atreides e comentou a esse respeito assim que entrou, mas não demonstrou nem raiva, nem surpresa. Ela detectou um sutil bom humor na voz dele e se surpreendeu com isso. Jessica notou que ele havia escolhido o traje cinzento e justo o que ela havia recomendado. Ele se instalou no divã verde e baixo que ela havia indicado, relaxando com o braço direito no encosto do móvel. Por que confio nela? Ele se perguntou. Esta é uma bruxa Bene Gesserit? Lendo o pensamento que cruzava a mente dele no contraste entre o corpo relaxado e sua expressão facial, Jessica sorriu e explicou. Você confia em mim porque sabe que nosso trato é bom e você quer aquilo que eu posso lhe ensinar. Ela viu um leve indício de uma cara feia raspando pela testa dele e acenou sua mão esquerda para acalmá-lo. Não, eu não leio a mente de ninguém. Leio o rosto, o corpo, os maneirismos, o tom de voz, a posição dos braços. Qualquer um pode fazer isso assim que aprende a doutrina Bene Gesserit. E você vai ensiná-la a mim? Estou certa de que você leu os relatórios a nosso respeito. Ela comentou. Existe, em algum deles, uma ocorrência sequer sobre não cumprirmos uma promessa explícita? Não, nenhuma, mas, em parte, devemos nossa sobrevivência à total confiança que as pessoas depositam em nossa veracidade. Isso não mudou. Parece-me razoável. Ele murmurou. Estou ansioso para começar. Estou surpresa que você nunca tenha pedido por uma instrutora Bene Gesserit. Ela afirmou. Elas teriam agarrado com unhas e dentes a oportunidade de incluí-lo em sua lista de credores. Minha mãe nunca me deu ouvidos quando eu insisti com ela que fizesse isso. Ele confessou. Mas agora... Ele deu de ombros, fazendo assim um eloquente comentário sobre o Encícia ter sido banida. Vamos começar? Teria sido melhor ter começado o treinamento quando você era bem menor. Jessica comentou. Agora será mais difícil para você e levará muito mais tempo. Você terá de começar aprendendo a paciência. Uma extrema paciência. Espero que não ache esse preço alto demais. Não, tendo em vista a recompensa que você oferece? Ela detectou o timbre da sinceridade, a pressão de expectativas e um toque de assombro na voz dele. Esses sentimentos compunham um bom ponto de partida. Ela prosseguiu. Sendo assim, vamos à arte da paciência. Começaremos com alguns exercícios elementares de Prana Bindu para braços e pernas e para sua respiração. Deixaremos as mãos e os dedos para uma segunda etapa. Está pronto? Ela se sentou numa banqueta diante dele. Faradin aqueceu, mantendo uma expressão de expectativa no rosto para mascarar uma súbita sensação de medo. Tykanick o advertira quanto a um possível truque escondido na oferta de Lady Jessica, algo que a Irmandade teria arquitetado.
Você não deve acreditar que ela tenha abandonado as irmãs de novo, nem que elas a tenham abandonado. Faradin tinha interrompido a discussão com uma explosão de raiva pela qual se desculpara imediatamente. A reação emocional dele o fizera concordar mais rapidamente com as precauções de Titanic. Faradin olhou para os cantos do aposento, para o brilho sutil de gems na abóbada. Tudo que cintilava não eram gems. Tudo naquela sala estava sendo gravado, e boas mentes iriam rever cada nuance, cada palavra, cada movimento. Jessica sorriu, notando a direção do olhar dele, mas não revelou que sabia para onde a atenção dele tinha sido desviada. Ela continuou então. Para aprender a ter paciência pela doutrina Bene Gesserit, você deve começar reconhecendo o essencial, que é a instabilidade essencial de nosso universo. Chamamos a natureza, representando essa totalidade em todas as suas manifestações, de não absoluto final. Para libertar sua visão e permitir-lhe reconhecer a essência mutável da natureza condicional, você vai manter as duas mãos à sua frente, com os braços estendidos. Focalize os olhos em suas mãos estendidas, primeiro nas palmas e depois no dorso das mãos. Examine seus dedos, na frente e atrás. Faça isso. Faradin obedeceu, mas se sentiu um bobo. Essas eram suas mãos. Ele as conhecia. Imagine suas mãos envelhecendo. Jessica prosseguiu. Elas devem ficar muito velhas aos seus olhos. Muito, muito velhas. Observe como está seca a pele. Minhas mãos não mudam. Ele a interrompeu. Ele já podia sentir os músculos do braço tremendo. Continue olhando fixamente para suas mãos. Faça com que fiquem velhas, o mais velhas que conseguir imaginar. Isso pode levar algum tempo, mas quando vir que envelheceram, inverta o processo. Torne suas mãos jovens de novo, tão jovens quanto lhe for possível. Trabalhe até conseguir levá-las da primeira infância até a idade mais avançada, apenas com sua força de vontade. E depois, ao contrário, várias vezes. Elas não mudam! Ele protestou. Seus ombros ardiam. Se você exigir essa imagem de seus sentidos, suas mãos mudarão. Ela insistiu. Concentre-se em visualizar o fluxo do tempo que você deseja. Da infância à velhice, da velhice à infância. Isso pode levar horas, dias, meses, mas pode ser feito. Inverter o fluxo das mudanças irá ensiná-lo a ver todo e qualquer sistema como algo que gira segundo uma estabilidade relativa. Apenas relativa. Achei que iria aprender paciência. Ela ouviu um tom de raiva na voz dele, uma pitada de frustração. E estabilidade relativa. Ela explicou. Essa é a perspectiva que você cria com suas próprias crenças. E as crenças podem ser manipuladas pela imaginação. Você só aprendeu uma maneira limitada de olhar para o universo. Agora, você deve tornar o universo a sua própria criação. Isso lhe permitirá controlar e conduzir toda a estabilidade relativa para fins que sejam de seu interesse, para quaisquer usos que você seja capaz de imaginar. Quanto tempo você disse que podia demorar? Paciência. Ela o recordou. Um sorriso espontâneo brotou nos lábios de Faradin. Os olhos dele se desviaram instantaneamente para ela. Olhe para suas mãos, ela exclamou, cortante. O sorriso morreu. O olhar dele voltou bruscamente para aquela concentração hipnótica em suas mãos estendidas para a frente. E o que eu faço quando os meus braços ficarem cansados? Ele perguntou. Pare de falar e se concentre. Ela repreendeu. Se ficar cansado demais, pare.
Retome o exercício após alguns minutos de relaxamento e pratique. Você deve insistir até conseguir. No estágio em que você se encontra, isso é mais importante do que lhe é possível perceber. Aprenda esta lição para que as outras possam se seguir. Faradim inspirou fundo, mordeu a boca, olhou fixamente para as mãos. Virava-as devagar. Palmas, dorso. Dorso, palmas. Seus ombros tremiam com a fadiga. Dorso, palmas. Nada mudava. Jessica se levantou e atravessou a única porta. Ele falou sem desviar a atenção das mãos. Aonde você está indo? Você irá trabalhar melhor se ficar sozinho. Voltarei daqui a 1 hora. Paciência. Eu sei. Ela o olhou detidamente por um momento, como parecia determinado. Ela a lembrava de seu próprio filho perdido, o que lhe deu um severo e abrupto aperto no coração. Jessica se permitiu um suspiro. Então disse: Quando eu voltar, lhe darei alguns exercícios para aliviar os músculos. Dê tempo ao tempo. Você ficará espantado com o que pode fazer seu corpo e seus órgãos dos sentidos realizar. Então, ela saiu da sala. Os guardas onipresentes saíram atrás dela, mantendo uma distância constante de 3 passos, enquanto ela percorria o saguão. O assombro e o medo deles eram óbvios. Eles eram Sardaukar, triplamente alertados para as proezas de que ela era capaz, soldados que tinham crescido ouvindo histórias de como tinham sido derrotados pelos Fremen de Arrakis. Essa bruxa era uma reverenda madre Fremen, uma Bene Gesserit e uma Atreides. Olhando para trás, Jessica viu a expressão rígida dos guardas como marcos na evolução de seu projeto. Quando chegou às escadas, ela enveredou para os degraus e, depois de descer, entrou por um corredor curto que dava no jardim situado debaixo de sua janela. Agora, basta que Duncan e Gurney façam cada qual a sua parte. Ela pensou, enquanto sentia o cascalho do caminho sob seus pés e aproveitava a luz dourada coada pelas plantas daquele lugar. Vocês aprenderão os métodos de comunicação integrados conforme completarem o próximo passo em sua educação mental. Esta é uma função gestáltica que imprimirá cumulativamente em sua percepção consciente trajetos de dados, complexos de resolução e massas de informações, oriundos todos do catálogo indexado de técnicas Mentat que vocês já dominaram. Seu problema inicial será neutralizar as tensões advindas da assembleia divergente de minúcias, dados, sobre assuntos especializados. Fiquem atentos. Sem a integração Mentat das camadas sobrepostas, vocês podem se ver imersos no problema de Babel, que é o rótulo que damos ao onipresente perigo de obter combinações erradas a partir de informações exatas. Manual dos Mentat. O som de tecidos roçando uns nos outros disparou faíscas de atenção na mente de Leto. Ele ficou surpreso de ter transformado sua sensibilidade a ponto de ser capaz de identificar automaticamente os tecidos a partir do som que produziam. Aquela combinação vinha de um manto Fremen esfregado contra os grosseiros tecidos pendentes de uma cortina para a porta. Ele se virou na direção do som. Estava vindo do túnel por onde Namram tinha saído alguns minutos antes. Quando Leto se voltou, ele viu seu captor entrar. Era o mesmo homem que o havia feito prisioneiro, a mesma faixa escura de pele acima da máscara do traje estilador, os mesmos olhos penetrantes. O homem levantou a mão até a máscara, deslizou o tubo coletor que estava ajustado às suas narinas, abaixou a máscara e, no mesmo movimento, atirou para trás o capuz. Antes mesmo de ter identificado a cicatriz do chicote de pó tinta ao longo do queixo daquele homem, Leto o havia reconhecido.
O reconhecimento foi uma totalidade imagética em sua consciência, e a busca por detalhes de confirmação só ocorreu depois. Não havia como se enganar a esse respeito. Aquela figura bexiguenta e roliça, aquele guerreiro trovador, era sem dúvida Gurney Halleck. Leto fechou as mãos em punho, momentaneamente tomado pelo choque do reconhecimento. Nenhum fiel seguidor dos Atreides tinha sido mais leal do que ele. Ninguém o excedia nos combates com escudo. Ele fora o leal confidente e instrutor de Poe. E era o serviçal de Lady Jessica. Essas constatações, entre outras, irromperam na mente de Leto. Gurney o havia capturado. Gurney e Namram estavam juntos nessa conspiração, e a mão de Jessica estava nisso, junto com as deles. Parece que você conheceu o nosso Namram, começou Halleck. Peço que acredite nele, jovem senhor. Ele tem uma única função. É capaz de matá-lo se houver necessidade. Leto respondeu automaticamente, usando um tom de voz como o de seu pai. Então você se uniu aos meus inimigos, Gurney? Nunca pensei, nem tente nenhum de seus truques maldosos comigo, rapaz. Halleck advertiu. Sou uma prova contra todos eles. Sigo as ordens de sua avó. Sua educação foi planejada até os mínimos detalhes. Foi ela quem aprovou a minha escolha de Namram. O que vai acontecer em seguida, por mais doloroso que possa ser, é por ordem dela. E o que ela ordena? Halleck ergueu uma mão que estivera dentro das dobras de seu manto e mostrou um injetor Fremen primitivo, mas eficiente. Seu tubo transparente estava carregado com um líquido azul. Leto se contorceu para se afastar e recuar em sua maca, mas foi detido pela parede de pedra. Quando ele se movimentou, Namram entrou e ficou ao lado de Halleck, com a mão sobre sua adaga Chris. Juntos, os dois bloqueavam a única saída. Vejo que reconhece a essência de especiaria, Halleck afirmou. Você vai fazer a viagem do verme, meu jovem. Você deve fazê-la. Caso contrário, o que seu pai ousou e você não, permanecerá pairando sobre você pelo resto de seus dias. Emudecido, Leto sacudiu a cabeça. Era isso que tanto ele como Ganima sabiam que poderia dominá-los. Gurney era um idiota ignorante. Como é que Jessica pôde? Leto sentiu a presença pai em suas lembranças. Ela irrompeu em sua mente, tentando dissolver suas defesas. Leto queria berrar infâmia e não conseguiu abrir a boca. Mas essa era a coisa sem palavras que sua consciência de pré-nascido mais temia. Esse era o transe da presciência, a leitura do futuro imutável com toda a sua fixidez e seus terrores. Seguramente, Jessica não poderia ter ordenado uma aprovação de tal magnitude para seu próprio neto. Mas a presença dela era uma sombra agourenta em sua mente, a enchê-lo de argumentos de aceitação. Até mesmo a litania contra o medo lhe estava vindo com a monotonia de sua repetição. Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E quando tiver passado, com uma imprecação que já era antiga quando a caldeia era jovem, Leto tentou se mexer. Tentou saltar na direção dos dois homens posicionados em pé à sua frente, mas seus músculos se recusaram a obedecer. Como se ele já estivesse existindo em meio ao transe, Leto viu a mão de Halleck se mover e o injetor se aproximar. A luz de um luciglobo se refletiu dentro do fluido azul. O injetor encostou no braço esquerdo de Leto. A dor o aguilhoou e subiu para os músculos de sua cabeça. Abruptamente, Leto viu uma moça sentada do lado de fora de uma cabana precária, à luz do amanhecer. Ela estava sentada bem à frente dele, torrando grãos de café, até que atingiam um tom castanho rosado. E então acrescentava cardamomo
e melange. A voz de uma rabeca ecoava em algum lugar atrás dele. A música ecoava repetidamente até entrar em sua cabeça e continuava ecoando. Ela lhe inundou o corpo e ele se sentiu grande, muito grande, e de jeito nenhum uma criança. E a pele dele não era mais sua pele. Ele conhecia aquela sensação. Sua pele não era a sua pele. Um calor se difundiu por seu corpo. Tão abruptamente quanto a primeira visão, ele se viu em pé na escuridão. Estava de noite. Estrelas, como uma chuva de cinzas fumegantes, caíam em jorros através do cosmos luminoso. Uma parte dele sabia que não havia meio de escapar, mas mesmo assim, ele tentou combater aquilo até que a presença Pai se intrometeu. Vou protegê-lo durante o transe. Os outros aí dentro não se apossarão de você. O vento derrubou Leto. Ele tropeçou e rolou sob o silvo da areia e do pó que eram despejados sobre ele, retalhando seus braços e seu rosto, abrasando suas roupas, fustigando as pontas soltas e mastigadas de um tecido agora inútil. Mas ele não sentia dor e via os cortes sarando tão rapidamente quanto tinham sido feitos. Ainda assim, ele continua rodopiando com a força do vento. E a pele não era sua. Vai acontecer, ele pensou. Mas esse era um pensamento distante que lhe veio como se não fosse seu, não fosse realmente seu. Não mais do que sua pele. Essa visão o absorveu. Então, se tornou uma lembrança estereológica que separava o passado do presente, o futuro do presente, o futuro do passado. Cada separação se mesclava num foco triocular que ele sentia como o mapa multidimensional em relevo de sua própria existência futura. Ele pensou: tempo é uma medida do espaço, assim como um distanciômetro é uma medida de espaço. Mas medir nos prende ao local da medida. Ele sentia o transe se aprofundando. Ele vinha como uma amplificação da consciência interna que sua identidade eu absorvia e por meio da qual ele se sentia mudando. Era estar vivendo o tempo, e Leto não podia deter um instante dele que fosse. Fragmentos de lembranças passadas e futuras o engolfavam. Mas eles ocorriam como uma montagem em movimento. A relação entre eles estava sujeita a uma dança constante. A memória dele era como uma lente, um holofote que iluminava uma busca, captando os fragmentos, isolando-os, mas sempre incapaz de interromper o movimento e a modificação incessantes que surgiam em sua visão interior. Aquilo que ele e Ganima tinham planejado apareceu em tela pela claridade do holofote, dominando tudo o mais, mas agora o deixava aterrorizado. A visão realmente doía dentro dele. A inevitabilidade isenta de crítica fazia seu ego se encolher de medo. E sua pele não era sua pele. O passado e o presente se atropelavam em cambalhotas em seu íntimo, investindo contra as barreiras de seu terror. Ele não conseguia separá-los. Num momento, ele se sentia partindo, junto com o jihad butleriano, ávido por destruir qualquer máquina que simulasse a percepção humana. Isso tinha de estar no passado, findo e acabado. Não obstante, seus sentidos percorriam a experiência de fio a pavio, absorvendo até os mínimos detalhes. Ele ouvia um companheiro ministro falando do alto de um púlpito. Devemos negar as máquinas que pensam. Os humanos devem estipular as suas próprias diretrizes. Isso não é algo que as máquinas possam fazer. O raciocínio depende de programação, não de hardware, e nós somos o programa por excelência. Ele ouviu claramente essa voz, reconhecendo o lugar. Um amplo salão revestido de madeira, com janelas escuras. A luz vinha de chamas bruxuleantes. E o companheiro ministro dizia: Nosso jihad
é um programa de descarte. Descartamos aquelas coisas que nos destroem como seres humanos. E estava na mente de Leto que o orador tinha sido um servo dos computadores, um sujeito que os conhecia e os havia consertado. Mas essa cena desapareceu e Ganima se apresentou à frente do irmão, dizendo: Gurney sabe. Ele me disse. São as palavras de Duncan, e Duncan estava falando como Mentat. Ao fazer o bem, evite a notoriedade. Ao fazer o mal, evite a autopercepção. Isso tinha de estar no futuro, num futuro distante, mas ele sentia a realidade. Era tão intensa quanto qualquer um dos passados de sua multidão de vidas. E ele sussurrou: Não é verdade, pai? Mas a presença pai dentro dele falou em tom de advertência. Não provoque desastres. Você está aprendendo a percepção estroboscópica agora. Sem ela, você poderia ultrapassar a si mesmo e perder seu marco lugar no tempo. E a imagem baixo relevo persistia. Invasores martelavam dentro dele. Passado, presente, agora. Não havia uma verdadeira separação. Ele sabia que tinha de fluir junto com essa coisa, mas esse fluxo o aterrorizava. Como seria possível retornar a algum lugar reconhecível? Ainda assim, ele sentia que estava sendo forçado a cessar toda tentativa de resistência. Ele não podia captar seu novo universo em pedacinhos imóveis e etiquetados. Nenhum pedacinho ficava quieto. As coisas não podiam ser ordenadas e formuladas para sempre. Ele tinha de descobrir o ritmo da mudança e enxergar entre as mudanças até encontrar o próprio ato de mudar. Sem saber onde tinha começado, ele se percebeu em movimento dentro de um gigantesco momento bienheureux, capaz de ver o passado no futuro, o presente no passado, o agora tanto no passado como no futuro. Era a somatória de séculos, vivenciados entre um batimento do coração e o seguinte. A percepção de Leto flutuou sem impedimento, sem uma psique objetiva que compensasse a consciência, sem barreiras. O futuro provisório de Namram continuava levemente ativo em sua memória, mas compartilhava sua percepção com muitos outros futuros. E nessa estilhaçante percepção, todo o seu passado, cada uma de suas vidas interiores, tornou-se sua vida. Com a ajuda do maior em seu íntimo, ele as dominou. Elas eram dele. E Leto pensou: quando você estuda um objeto a certa distância, somente seu princípio pode ser visto. Ele tinha conseguido impor a distância e agora era capaz de enxergar sua própria vida. O multipassado e as lembranças dele eram seu fardo, sua alegria e sua necessidade. Mas a viagem do verme tinha acrescentado mais uma dimensão, e seu pai não estava mais montando guarda em seu interior porque não havia mais essa necessidade. Leto enxergava claramente através das distâncias, o passado e o presente. E o passado lhe apresentava o primeiro dos ancestrais, aquele que fora chamado Harun, e sem o qual o futuro distante não poderia existir. Essas nítidas distâncias propiciavam novos princípios, novas dimensões de compartilhamento. Qualquer que fosse a vida que ele escolhesse agora, ele a viveria numa esfera autônoma da experiência de massa. Uma fileira de existências tão emaranhada que nenhuma vida isoladamente poderia enumerar todas as suas gerações. Instigada, essa experiência de massa tinha o poder de subjugar sua individualidade. Ela podia se tornar presente a um indivíduo, a uma nação, a uma sociedade, a uma civilização inteira. Naturalmente, era por isso que Gurney tinha sido ensinado a temê-lo, e o motivo pelo qual a faca de Namram estava à espera. Eles não podiam ter autorização para perceber esse poder dentro dele. Ninguém jamais poderia vê-lo em sua plenitude, nem mesmo Ganima,
Nesse momento, então, Leto se sentou e viu que somente Namram continuava ali, observando-o. Com uma voz idosa, Leto afirmou: Não existe um único conjunto de limites para todos os homens. A presciência universal é um mito vazio. Somente as mais poderosas correntes locais do tempo podem ser previstas. Mas em um universo infinito, local pode ser algo tão gigantesco que sua mente se encolhe e se afasta dele. Namram balançou a cabeça, sem entender nada. Onde está Gurney? Leto perguntou. Ele saiu para não me ver matando você. Você vai me matar, Namram? E era quase uma súplica para que aquele homem o fizesse. Namram retirou a mão de cima da faca. Como você me pediu que eu o fizesse, não o farei. Mas, se você não se importasse, a moléstia da indiferença é o que destrói muitas coisas. Concordou Leto, reforçando as palavras com um movimento de cabeça. Sim, até mesmo civilizações morrem por causa disso. É como se houvesse um preço a ser pago por se atingir novos níveis de complexidade ou de consciência. Ele levantou os olhos para encarar Namram, que continuava em pé. Então lhe disseram que buscasse a indiferença em mim? E ele percebeu que Namram era mais do que um matador. Ele era traiçoeiro. Como um sinal do poder sem limites. Namram disse, mas era mentira. Poder indiferente, sim. Leto se aprumou e então suspirou fundo. Não houve grandiosidade moral na vida do meu pai, Namram. Apenas uma armadilha local que ele armou para si próprio. Ó Paul, tu, Muad'Dib, Mahdi de todos os homens, teu hálito exalado desencadeou o furacão. Canções de Muad'Dib. Nunca! Exclamou Ganima. Eu o mato na nossa noite de núpcias! E ela falava com uma obstinação cheia de rebarbas que até esse momento havia resistido a todas as lisonjas. Alia e seus conselheiros vinham insistindo naquilo a metade da noite, mantendo os aposentos reais em estado de tumulto, mandando trazer novos conselheiros, mais alimentos e mais bebidas. O templo inteiro e o forte adjacente fervilhavam com a frustração de decisões que não eram tomadas. Ganima estava sentada com muita compostura numa cadeira flutuante verde em seu próprio quarto, um aposento amplo com paredes ásperas de tom castanho para imitar a face rochosa do sítio. O teto, no entanto, era de cristal emoldurado que emitia lampejos à luz azul, e o chão era de lajotas pretas. Havia poucos objetos naquele recinto. Uma pequena mesa onde escrever, 5 cadeiras flutuantes e um pequeno conjunto para dormir ao estilo Fremen, instalado numa alcova. Ganima estava usando o manto amarelo dos enlutados. Você não é uma pessoa livre que pode decidir cada aspecto de sua própria vida. Alia repetiu, talvez pela 100ª vez. Essa tolinha deve entender isso, cedo ou tarde. Ela tende a provar seu noivado com Faradin. É preciso que ela o mate depois, se for o caso, mas o noivado requer o sentimento expresso da Fremen comprometida. Ele matou meu irmão! Ganima teimou, agarrada à única nota que a sustentava. Todo mundo sabe disso! Os Fremen cuspiriam a menção do meu nome se eu consentisse com esse noivado. E essa é exatamente uma das razões pelas quais você deve consentir. Alia pensou. Então, argumentou. Foi a mãe dele quem ordenou. Ele a baniu por causa disso. O que mais você quer dele? O sangue, Ganima respondeu. Ele é corrino. Ele denunciou a própria mãe. Alia insistiu. E por que você se preocupa com a reação dos Fremen?
Eles aceitarão qualquer coisa que nós digamos que devem aceitar. Gani, a paz do Império exige que... Não vou concordar! Repetiu Ganima. Você não pode anunciar um noivado sem mim. Irulan, que entrava no aposento no momento em que Ganima proferia essas palavras, olhou inquisitivamente para Alia e para as duas conselheiras que estavam ao lado dela, parecendo completamente desanimadas. Irulan viu Alia levantar os braços em sinal de repúdio e, em seguida, despencar numa cadeira diante de Ganima. — Você fala com ela, Irulan! Alia murmurou. Irulan puxou um flutuador para perto e se sentou ao lado de Alia. — Você é corrino, Irulan! Ganima observou. — Não abuse de sua sorte comigo! Ganima se levantou, cruzou o espaço até sua cama, onde se sentou de pernas cruzadas, encarando duramente as duas mulheres. Ela notou que Irulan estava usando um aba preto para combinar com o traje de Alia, com o capuz jogado para trás para deixar sua cabeleira loura à vista. Era um cabelo de luto à luz amarela dos luciglobos flutuantes que iluminavam o aposento. Irulan olhou rapidamente para Alia, ficou em pé e foi até onde Ganima estava sentada para ficar em pé diante dela. Gani, eu mesma o mataria se esse fosse o jeito de resolver as coisas. E Faradin é do meu sangue, como você salientou tão gentilmente. Mas você tem deveres muito superiores ao seu compromisso com os Fremen. Isso não parece nem um pouco melhor de se ouvir do que o dito por minha preciosa tia. Ganima enfatizou. O sangue de um irmão não pode ser lavado. E isso é mais do que algum pequeno aforisma, Fremen. Irulan apertou os lábios, mas depois informou. Faradin está mantendo sua avó como refém. Ele prendeu Duncan, e se nós não... Não estou convencida com a sua história de como tudo isso aconteceu. Ganima interrompeu, olhando mais além de Irulan e Alia. Uma vez, Duncan morreu para não deixar que os inimigos capturassem meu pai. Talvez esse novo gola de carne não seja mais o mesmo. Duncan foi incumbido de proteger a vida de sua avó. Alia exclamou, girando em sua cadeira. Tenho certeza de que ele escolheu o único meio de fazer isso. Enquanto isso, pensava. Duncan, não era para você estar fazendo as coisas desse jeito. Captando as insinuações de uma mentira no tom de voz de Alia, Ganima olhou através da sala em direção à tia. Você está mentindo, ó ventre celestial! Fiquei sabendo de sua briga com a minha avó. O que é que você tanto teme nos contar sobre ela e seu precioso Duncan? Você ouviu tudo, Alia respondeu. Mas sentiu uma pontada de medo diante dessa acusação frontal e do que ela implicava. O cansaço a havia deixado descuidada. Ela percebeu naquele momento. Levantando-se, continuou. Tudo o que eu sei, você também sabe. Virando-se para Irulan, completou. Você a convença. Ela deve ser levada a... Ganima interrompeu com um palavrão Fremen que foi um choque quando saiu de seus lábios tão imaturos. No imediato silêncio que se seguiu, ela explodiu. Vocês acham que eu sou apenas uma criança, que vocês têm alguns anos para me manipular e que acabarei aceitando. Pense de novo, ó celestial regente. Mais do que ninguém, você sabe quantos anos guardo dentro de mim. A eles darei ouvidos, não a você. Alia, a custo, engoliu uma resposta atravessada e olhou duramente de volta para Ganima. Abominação? Quem era essa criança? Um novo medo de Ganima começou a se esgueirar pelo íntimo de Alia. Teria ela aceitado seu próprio consenso com as vidas que vinham a essa pré-nascida? Alia disse. Ainda há tempo para que você enxergue a razão. Pode ainda haver tempo para eu ver o sangue de Faradin manchando a minha faca. Ganima redarguiu. Confie nisso. Se alguma vez eu ficar sozinha com ele, um de nós seguramente irá morrer. Você acha que amava seu irmão mais do que eu? Irulan perguntou. Você está fazendo o papel de boba. Eu era tanto mãe dele quanto sou sua mãe. Você nunca o conheceu, Ganima afirmou.
Todas vocês, exceto às vezes minha amada tia, insistem em pensar que somos crianças. Vocês é que são tolas. A Lia sabe. Veja como ela foge de... Não fujo de nada. A Lia rebateu. Mas então deu as costas a Irulan e Ganima e encarou as duas amazonas que estavam fingindo não ouvir a discussão. Evidentemente, tinham desistido de Ganima. Talvez simpatizassem com ela. Irada, a Lia as mandou embora dali. Era óbvio o alívio na fisionomia das duas ao obedecer. Você foge! Ganima insistiu. Escolhi um tipo de vida que me convém. A Lia explicou, virando-se de volta para olhar Ganima de frente, ainda sentada de pernas cruzadas em sua cama. Seria possível ela ter realizado aquela terrível concessão interior? A Lia tentou divisar os sinais dessa aliança em Ganima, mas foi incapaz de identificar uma única traição. E ela então se perguntou: será que ela viu isso em mim? Mas como poderia? Você teve medo de ser a janela de uma multidão. Ganima acusou. Mas nós somos pré-nascidos e nós sabemos. Você será a janela deles todos, consciente ou inconsciente. Você não pode negá-los. E então pensou: sim, eu conheço você. Abominação. E talvez venha a acontecer comigo como aconteceu com você. Mas por enquanto só posso sentir pena de você e desprezá-la. O silêncio pesou entre Ganima e a Lia, algo quase palpável, que acionou o treinamento Bene Gesserit em Irulan. Ela olhou de uma para a outra e então perguntou: por que vocês ficaram tão caladas de repente? Acabei de ter um pensamento que requer uma considerável reflexão, murmurou a Lia. Reflita o quanto quiser, querida tia, Ganima disse, sarcástica. Deixando de lado a raiva provocada pelo cansaço, a Lia exclamou: basta por enquanto. Deixe-a pensar. Talvez ela recupere o bom senso. Irulan se pôs em pé e emendou: já está quase de manhã de todo jeito. Gani, antes de irmos, você se importaria de ouvir a última mensagem enviada por Faradim? Ele: não. Ganima interrompeu: e daqui por diante, pare de me chamar por esse apelido ridículo. Gani. Isso apenas endossa a equivocada noção de que sou uma criança que vocês podem... Por que você e a Lia de repente ficaram tão caladas? Irulan indagou, retomando sua pergunta anterior, mas agora usando uma modulação delicada da voz para formulá-la. Ganima jogou a cabeça para trás para rir alto. Irulan! Você está tentando usar a voz comigo? O quê? Irulan ficou desconcertada. Você podia ensinar sua avó a chupar ovo. Ganima retrucou. Eu o quê? O fato de que eu me lembro dessa expressão e você nunca tê-la ouvido antes devia fazê-la parar. Ganima respondeu. Essa era uma antiga expressão de zombaria usada quando vocês, Bene Gesserit, eram jovens. Mas se isso não a põe no devido lugar, pergunte a si mesma o que seus pais da realeza poderiam estar pensando quando escolheram chamá-la pelo nome de Irulan. Não seria Ruinal? E apesar de todo o seu treinamento, ela corou. Você está tentando me confundir, Ganima. E você tentou usar a voz comigo. Comigo! Eu me lembro das primeiras tentativas dos humanos nesse sentido. Eu me lembro desse tempo, ruinosa Irulan. Agora saiam daqui, todas vocês. Mas a Lia agora estava intrigada, capturada por uma sugestão interior que empurrava de lado todo o cansaço que sentia. Ela começou. Talvez eu tenha uma sugestão que poderia mudar sua opinião, Gani. Gani de novo! Uma risadinha malvada escapuliu de Ganima, e então ela prosseguiu. Pense bem só por um momento. Se eu quiser matar Faradim, basta concordar com o plano de vocês. Presumo que vocês também pensaram nisso. Tomem cuidado com Gani, de bom humor. Vejam, estou sendo completamente franca com vocês. Era o que eu esperava, observou a Lia. Se você... O sangue de um irmão não pode ser lavado. Ganima repetiu.
Não me apresentarei diante de meus entes queridos Fremen como uma traidora. Nunca perdoe, nunca esqueça. Não é esse o nosso catecismo? Estou avisando vocês, e repetirei a mesma coisa em público. Vocês não podem me comprometer em um noivado com Faradin. Quem que me conhece acreditaria nisso? O próprio Faradin não conseguiria acreditar numa coisa dessas. Os Fremen, quando soubessem de um noivado desses, iriam rir até cair no chão e dizer: vejam, ela o atraiu para uma armadilha. Se vocês... Eu entendo isso. Alia cortou, caminhando até ficar ao lado de Irulan. Ela reparou que Irulan estava em pé, plantada e calada, em estado de choque, e já ciente do rumo que essa conversa estava tomando. E então, eu o estaria atraindo para uma cilada? Concluiu Ganima. Se é isso que vocês querem, concordo, mas talvez ele não caia na armadilha. Se vocês querem este falso noivado como a moeda vazia que precisam usar para comprar o regresso de minha avó e do seu precioso Duncan, que assim seja. Mas é com vocês. Comprem a soltura dos dois. Só que Faradin é meu. E ele eu vou matar. Irulan rodopiou para encarar Alia antes que esta pudesse falar. Alia, se não cumprirmos nossa palavra... E ela deixou a sentença pairando em aberto no ar, enquanto Alia refletia, sorridente, sobre a possível ira entre as grandes casas na reunião das Falfreluches, as destrutivas consequências de acreditar na honra Atreides, a perda da confiança na religião, todos os pequenos e grandes tijolos que agora desmoronariam. Isso seria contrário aos nossos interesses. Irulan protestou. Toda a crença na condição de Paul como profeta seria destruída. O império, ele... Quem teria coragem de questionar nosso direito de decidir o que é certo e o que é errado? Alia indagou, com a voz mansa. Nós somos os mediadores entre o bem e o mal. Eu apenas preciso proclamar, você não pode fazer isso. Irulan objetou. A memória de Paul é somente outro instrumento da Igreja e do Estado. Ganima interveio. Não fale asneiras, Irulan. Ganima tocou a Dagakris em sua cintura e olhou para Alia. Enganei-me no julgamento de minha astuciosa tia, regente de tudo que é sagrado no império de Muad'Dib. De fato, julguei-a de modo indevido. Atraia Faradin para nossa sala de estar, se quiser. Isso é imprudência, suplicou Irulan. Você concorda com esse noivado, Ganima? Alia ignorava Irulan. Nos meus termos, murmurou Ganima, com a mão ainda apoiada no cabo de sua adaga, Cris. Lavo minhas mãos em relação a isso, afirmou Irulan, literalmente torcendo os dedos como se os lavasse. Minha intenção era propor um noivado de verdade, para curar. Alia e eu vamos lhe dar uma ferida muito mais difícil de curar. Ganima disse. Traga-o depressa, se ele quiser vir, e talvez ele venha. Seria ele capaz de desconfiar de uma garotinha de tão pouca idade como eu? Vamos planejar a cerimônia formal do noivado para que ela exija a presença dele. Então, deverá haver uma oportunidade em que ficarei a sós com ele. Só 1 minuto ou 2. Irulan estremeceu diante da evidência de que Ganima, afinal de contas, era Fremen do começo ao fim. Uma criança em nada diferente de um adulto quanto a essa terrível sede sanguinária. Afinal de contas, as crianças Fremen eram acostumadas a liquidar os feridos nos campos de batalha, livrando as mulheres dessa tarefa a fim de que elas pudessem recolher os corpos e então transportá-los até as destilarias fúnebres. E Ganima, falando com a voz de uma criança, lançava horror sobre horror com a estudada maturidade de suas palavras, com a noção ancestral da vendetta que a rodeava como uma aura. Combinado, anuiu Alia, se esforçando para manter a voz e o rosto impassíveis, longe de denunciar seu contentamento. Vamos preparar o documento formal de noivado. Faremos com que a assinatura de vocês seja testemunhada por uma assembleia devidamente reunida com representantes das grandes casas.
Faradim não poderá alimentar nenhuma dúvida. Ele terá dúvidas, mas virá, Ganima afirmou. E virá com guardas. Mas será que estes pensarão que devem protegê-lo de mim? Em nome do amor, por tudo que Paul tentou fazer, Irulan objetou. Façamos pelo menos com que a morte de Faradim pareça um acidente, ou o resultado de alguma malevolência externa. Ficarei exultante em exibir minha faca sangrenta aos meus irmãos. Ganima anunciou. Alia, eu lhe suplico. Irulan insistia. Deixe essa insanidade elementar de lado. Declare Canley contra Faradim. Qualquer coisa para... Não precisamos de uma declaração formal de vingança contra ele. Ganima repudiou. O Império inteiro sabe como devemos estar nos sentindo? Ela apontou para a manga de seu manto. Usamos o amarelo do luto. Quando eu trocar essa cor pelo preto de uma noiva Fremen, será que isso conseguirá enganar alguém? Reze para que engane Faradim, respondeu Alia. E os delegados das grandes casas que convidarmos para testemunhar o um a um. Esses delegados irão se voltar contra você, afirmou Irulan. Você sabe disso. Muito bem lembrado, consentiu Ganima. Escolha com cuidado esses delegados, Alia. Eles devem ser aqueles que não nos importaremos em eliminar depois. Irulan lançou os braços para cima, desesperada. Virou-se e saiu correndo. Que ela seja vigiada o tempo todo, para que nem tente avisar o sobrinho, exigiu Ganima. Não precisa me ensinar como levar um complô adiante. Alia comentou. Ela se virou e seguiu atrás de Irulan, mas mais devagar. As guardas do lado de fora e as assistentes que a aguardavam foram sugadas em seu rastro, como partículas de areia atraídas para o vórtice de um verme em movimento ascendente. Ganima balançou a cabeça com tristeza, de um lado a outro, quando a porta se fechou, e pensou. É como o pobre Leto e eu pensávamos. Queria que tivesse sido eu a ser morta pelo tigre em vez dele.